GoCast no ar, hoje com Bruno Maia, executivo de marketing esportivo. Ele escreveu um livro sobre negócios e gestão que se chama Inovação é o Novo Marketing. E será que o futebol já entendeu isso? Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Olá, Bruno, vamos lá para o Rio de Janeiro, tudo bem com você? Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom dia aqui, bom dia, horário que eu estou gravando. Não sei que horas o pessoal está nos ouvindo, mas bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Legal, o Bruno é especialista em negócios digitais ligados ao esporte. Agora, Bruno, o mundo está digital, né? Isso aí está tudo certo. Agora, alguns esportes já entenderam isso, UFC, NBA, agora o futebol está on ou está off ainda, hein, Bruno? O futebol está em transição, né? O futebol, acho que no último século, ele construiu esse lugar de maior esporte do planeta, e isso está muito ligado também a ter se conectado muito bem ao modelo de negócio da expansão da comunicação de massa, das TVs, né? Primeiro das TVs abertas, o marketing esportivo começando a ser desenvolvido na década de 70, a expansão que a FIFA fez da Copa do Mundo, os eventos que tornaram o futebol uma coisa global, sempre tendo a TV como grande aliado, né? E aí, no meio dos anos 90, surge a internet, e as possibilidades de transmissão digital começam a avançar, o negócio começa a mudar de característica, mas a TV sempre seguiu muito forte na paralela disso tudo. O que a gente vê é que nos últimos 5 anos, especialmente, o modelo de distribuição de conteúdo digital através do streaming, das bandas de dados, né, o tráfego de dados, começou a ter um pouco mais de força. E vou tentar cortar aqui, se for caso a gente aprofunda mais para frente, mas o fato é que a forma como a gente distribui fisicamente, né, se é através de dados, ou via satélite, ou via cabo que passa por debaixo da cidade, das TVs a cabo e tal, isso muda toda a legislação, muda todo o modelo de negócio por trás de quem está financiando o esporte. E a gente tem tido uma aceleração muito grande do digital nos últimos anos, sendo que o digital ainda não investe como a TV investia no próprio produto, seja através das emissoras, seja através dos patrocinadores que vêm na TV um alcance grande. No digital a gente tem uma natureza de comunicação de nicho, né? Então cada um busca aquilo que gosta mais, tem capacidade de especializar mais o consumo. E essas são mudanças estruturais que a gente está vivendo no mundo nos últimos 25 anos e que o futebol ele não quis nem antecipar, mas ele está numa posição muito confortável, porque isso demorou para chegar a afetar diretamente quem o financiava, que era o modelo de distribuição de TV aberta e TV a cabo. Nos últimos 5 anos a gente viu o número de audiência diminuir bastante nessas duas frentes aqui no mercado brasileiro. Na Europa já tinha começado a passar, e com a pandemia isso ganhou um outro corpo, né, uma outra velocidade, a digitalização de tudo. E aí vem um momento que a gente está, de um certo ocaso, transição de modelos, né, econômicos. Eu acho que o futebol ele é uma potência, continuará sendo, mas ele precisa entender que ele é uma potência com características diferentes, só que baseado no modelo que ninguém quer dar um passo para trás. E aí fica um certo sangramento, um certo cansaço, que eu acredito que naturalmente o tempo vai tratar de diluir e botar as coisas sob uma nova ótica, mas não será fácil e não será sem dor, né? Haverá muita dor, haverá perda de espaço, e nesse meio tempo acaba que outros esportes também crescem, surgem e relativizam o tamanho do futebol. Não acho que ele vai deixar de ser protagonista, mas certamente ele vai ter um outro tipo de importância no mundo daqui para frente. Bruno, falo aqui de Porto Alegre, Norton Capel. A questão que tu estás falando, além da digitalização, tu também colocas num artigo que tu escreveu para a Folha de São Paulo, e acho que também para o Estado de São Paulo, o Estadão, que além dessa questão de não digitalizar, o futebol não se atualizou enquanto a busca da nova geração. E a gente pega alguns exemplos da NFL, que transmitiu em janeiro para uma transmissão especial para crianças, pelo canal Nickelodeon, e também tem outras questões que chegam, né, em outros esportes, NBA também fazendo inovações. Agora o TikTok entrou no futebol com a Liga do Nordeste, o próprio Campeonato Carioca,
transmissões também, a Eurocopa, a gente vê lá o TikTok aparece como patrocinador da Eurocopa, e isso é uma coisa que realmente é uma novidade. O quanto o futebol precisa evoluir ou se atualizar também nesse quesito de ter uma linguagem nova, moderna, que chegue na nova geração, até para manter ela como alguém interessada no futebol. Acho ótima observação, Norton, mas eu acho que ela está diretamente conectada na primeira resposta, no sentido de que a principal característica desse meio digital é você tratar cada público muito diferenciadamente, né? Oferecendo, como você falou, a transmissão da Nickelodeon, ou o que é que seja, que você entende que cada público tem que ser atendido dentro das suas características naturais ou da forma como eles preferem receber informação. E o futebol, tendo sido esse tempo todo muito abastecido pela comunicação de massa, né, a gente vê ainda, por exemplo, discussões no futebol sobre a parcialidade dos narradores, né? Tem gente que reclama, que acha que está adivinhando o time de A ou de B ou de C, isso vira uma celeuma, enquanto as novas gerações não, elas querem a transmissão parcial, elas já sabem, elas superam isso, elas querem consumir do jeito que elas gostam, mais divertido, e acabam abrindo mão de certos valores, que eu entendo muito a importância da imparcialidade, por exemplo, do narrador, quando você está num veículo de comunicação de massa, você fala com todo mundo, o flamenguista, o vascaíno, o gremista, o colorado, estão assistindo no mesmo lugar, na mesma hora, e você precisa dar conta deles todos. Agora, no novo modelo, que o digital permite, essa premissa está equivocada, ela não para mais de pé. Só que a gente se acostumou, então tem também uma troca de guarda geracional dos consumidores, né? Então nós aqui falando, crescemos, nos habituamos a um esporte apaixonante, num contexto que também já estava muito afiado e conseguiu fazer ele ser muito apaixonante, mas não são valores necessariamente que um público de 12, 14 anos espera, ou dar valor a certas coisas que para a gente eram importantes, né? Não acho que nem eles estão certos, nem a gente. Acho que existe, óbvio, uma transição em curso. Mas eu acho que você está falando do futebol, de se atualizar, ele veio um pouco de entender, se entender como um produto mais plural, né? Como eu vou transformar o futebol em algo interessante para esse, para aquele, e para aquele, e para o outro, para o outro, para o outro. Somar isso tudo e começar, óbvio, a encontrar algumas interseções. Uma das interseções que eu acho que existe, independente do público, a gente compreender que hoje todos nós, independente da idade que temos uma relação extremamente objetiva e pragmática com o nosso tempo e o tempo que a gente consome as coisas. A gente não gosta quando, por exemplo, abre uma plataforma de streaming e demora a carregar o vídeo, né? E fica ali, você fica irritado, você sai, já vai testar outra plataforma, e você descobre que a sua internet está ruim. Mas a gente não tem nem tempo de ter a paciência para perceber, já acha que o problema está ali. Isso é uma característica que eu acho que vai de todas as gerações. E o futebol, por exemplo, ele é um esporte que ele tem muita sobra de tempo. Ele tem a catimba, aquela... Né, quantas vezes a gente não vê o narrador que para de falar para rodar aqueles foguetinhos dos anunciantes, né, dura 10, 15, 20 segundos, que é um tempo perdido que o cara está tocando de lado ali, que você não tem punição. No basquete você tem 24 segundos, o cara tem que arremessar, você perde a posse de bola. Então eu acho que tem algumas mudanças assim que se relacionam com a objetividade de o jogo ficar mais dinâmico. O basquete não fez isso para se digitalizar, ele já vinha percebendo a importância do jogo ser mais dinâmico mesmo antes disso. Mas é uma característica que foi mudada lá atrás, ou como se mudou a vantagem no vôlei, né? Que o futebol nunca se preocupou, o futebol sempre se vê numa posição muito poderosa, né, de que ele é assim e que não vai mudar, que os outros se adaptem, né? E isso eu acho que é um problema que a gente já podia estar tratando de outra forma, sabe? Seja desde limite de falta, né, de substituições, você talvez aumentar a quantidade de substituição sem mudar a quantidade de intervalos que parem o jogo, mas que o jogo tem mais dinamismo, menos atletas cansados, né? O absurdo que a gente tem com a perda de tempo com o VAR, do jeito que o VAR foi colocado e que, né, por um lado, óbvio, eu sou super a favor do VAR, mas da forma como ele foi colocado, você perde 6, 7, 8, 10 minutos, às vezes, no lance, essas coisas desgastam o produto, né? E eu acho que o futebol tem pouca preocupação em perceber isso ainda. E isso, por exemplo, é algo que eu acho que cruza todos os nichos que a gente está falando, que na digitalização, a gente falou que tem discussões sobre canal, sobre forma de transmitir, sobre forma de narrar, mas tem coisas que são incomuns, né? Então, o nível de rejeição mundial que o Neymar chegou, e, a meu ver, de forma completamente desmedida, eu não acompanhando a Copa da Rússia, é óbvio que a gente viu um momento ali que teve a coisa da caricatura
caricatura um pouco das ceras que ele fazia, mas eu acho que, na minha opinião, né, torcedor falando, eu nem achava muito que ele não sofria as faltas, eu achava que ele valorizava muito, era muito cênico, né, ele pulava e parecia... E ele tinha recebido a falta, e ele tinha sido agredido, não acho que ele cavava nada, mas só aquele teatro que ele fazia para valorizar, e talvez até com uma defesa de alguém que apanha muito, né, de tentar chamar a atenção do que estava sofrendo, mas o mundo entendeu isso como se ele fosse um pária nesse sentido, né, um cara que atrapalha o jogo, e começou a ter um monte de meme sacaneando ele, como se ele não apanhasse, que ele apanha muito, menino. Mas isso era uma reação de tipo, as pessoas não têm paciência para aquele jogo parado, para o cara ficar girando com a mão no joelho, fingindo, arrumando falta. Então, esses são pequenos sinais que o público vai dando, né? E eu acho que o Neymar pagou um preço mais caro do que merecia, naquele contexto ali, em termos de imagem, mas que eu acho que é um pouco fruto disso. A gente perceber que o jogo tem que ser mais objetivo, mais dinâmico, mais intenso, mais justo, né? E a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Ontem, hoje está gravando aqui o programa, ontem teve França e Alemanha na Euro, que a França fez alguns golaços, por milímetros que foram impedidos, mas paciência, né? Perdemos esses gols lindos que aconteceram, mas eu acho que tem uma justiça, eu acho isso importante. Mas eu acho que essa visão de como o produto tem características temporais que precisam ser contempladas, né? A gente até hoje discute, por exemplo, se vai ouvir ou não o que o VAR falou. Aí falando da questão da transparência, não tem acesso. Como não tem acesso, né? A transparência, saber o que está por trás do jogo e tal, são coisas que o público, independente da idade, hoje preza. E o futebol ainda é muito conservador por uma certa postura hegemônica, muito metido a poderoso, que de fato foi um tempo, mas se não mudar, talvez perca isso. E, Bruno, até porque a nossa relação mudou, né? A relação do torcedor com o futebol mudou. Hoje a gente não assiste ao futebol sentado no sofá, olhando diretamente para a tela. Hoje a gente tem aqui o nosso WhatsApp, que a gente fica comentando o comentário, a gente fica falando dos lances, a gente vai rapidinho para o Instagram, vai para o Twitter. Então, essa relação é diferente, né? Totalmente, né? Tem o pessoal no marketing costuma se referir muito ao celular como segunda tela. Eu acho que o futebol é a primeira tela. Falo pela minha experiência, assim, é muito nítido. Quando não é um jogo de extrema qualidade ou de importância, ou a final de campeonato, ou, sei lá, um jogo muito importante do meu time, o Vasco da Gama, no caso, o time mais importante desse esporte no mundo inteiro, como vocês bem sabem. Mas se não for um jogo assim que me prende um nível de atenção muito alto, é inevitável. Eu já reparei muito claro como a maior parte do tempo eu estou olhando para o celular, acompanhando alguma coisa ali, ou do jogo, ou fora do jogo, ou o grupo da família, que alguém falou outro assunto, né? Então eu acho que a primeira tela hoje é o telefone, né? E a gente tem que entender assim. Então, você pega especialmente o comportamento do público mais jovem, assim, o cara passa realmente a maior parte do tempo, e na hora que o narrador grita gol, aí ele para e olha, assim, volta, né? Ele tem que ter você, né, que participa de transmissões, sabe que tem uma dinâmica até diferente você reter a atenção do espectador com a forma de verbalizar mesmo, ele está conectado ali, a gente sem ouvir, sem olhar, mas o ouvido passa a ser muito importante para ele, né? As dinâmicas da técnica vocal mesmo dos narradores passam a ter uma importância ainda maior. Então eu acho que sim, eu acho que isso a gente não tem como brigar ou querer que seja diferente. Quanto mais tempo o jogo estiver parado, mais o cara mergulha no celular e mais dificuldade vai ter de voltar, né? Por exemplo, num 7 minutos de VAR, ele não fica ali esperando, ele foi embora em 7 minutos. Eu costumo dizer, uma frase que não é minha, eu também não lembro de onde era, eu acho que eu li alguma coisa, eu fui adaptando e tal, a ideia original não é minha, mas o que eu costumo, era de uma consultoria inglesa, eu acho, e eu costumo repetir muito ela, que é assim, o futebol ele ainda é protagonista, mas ele é uma etapa de uma jornada de entretenimento, né? Então, assim, a gente gosta de futebol, num domingo, se você pegar uma pessoa ainda mais jovem, um público ainda mais conectado com o consumo interativo, o cara de manhã joga um videogame online com alguém na Nova Zelândia, daqui a pouco ele está assistindo uma transmissão na Twitch, aí ele para ver um Game of Thrones que está sendo lançado, aí ele vê um jogo de futebol, na hora que o jogo começa, ele para, vê o jogo de futebol, depois ele já vai para a live do Wesley Safadão, da Anitta, ele vai para um outro lugar. Em algum momento ele para no futebol. Isso é muito importante, porque tem vários lugares que ele não para. Então a gente ainda tem esse privilégio de saber que ele para nos consumir. Mas depois que o jogo acaba, talvez ele não fique mais na mesa redonda. Ele não quer mais ficar discutindo futebol eternamente, porque já tem uma outra coisa. Quando eu cresci, tinha Vasco e Flamengo, a semana toda era esperando aquilo, e no dia seguinte era repercutindo aquilo. Hoje, o dia seguinte,
já tem a live da Katy Perry, do não sei o quê. O cara já tem outros assuntos. O futebol ele reduz a janela de tempo no qual é relevante, ainda que ele esteja sendo uma etapa dessa jornada, especialmente do público mais jovem. A gente tem que saber valorizar para que a gente consiga aproveitar bem esse momento que ele está com a gente e saber que isso faz dinheiro, isso gera dinheiro. É isso que o NBA faz muito bem. Né? Quando você vê uma plataforma da NBA, ela vende pacote de jogo para você comprar 10 minutos só do jogo. Ah, tem 10 minutos, então me dá os seus 10 minutos. Você vai pagar menos de quem tem o jogo inteiro. Você quer ver só os melhores momentos? Ok, está aqui só os melhores momentos. Você vai se adaptando e fazendo menores valores, mas atendendo mais os gostos diferentes, as oportunidades diferentes que você tem no público, né? Então é isso que o futebol ainda deixa a desejar. Bruno, sobre esse assunto que tu estás falando, que é o momento em que o jovem torcedor, o jovem apaixonado pelo futebol para e se dedica, como que tu achas que os clubes poderiam aproveitar melhor essa interação? Porque a sensação que tem é que ninguém está aproveitando esse momento, ninguém percebe isso, não há uma ação concreta no sentido de reter pelo mínimo tempo que esse jovem ou esse novo torcedor está ali, conseguir essa valorização ou ganhar até em cima dessa situação. Eu acho que isso é uma pergunta que realmente é muito valiosa e complexa. Não sei se eu tenho essa resposta. Acho que é um grande desafio que os clubes, de uma forma geral, têm. Eu acho que antes dos clubes, o maior problema é do produto como um todo. Né? Não tem como você ser um clube e você mudar radicalmente, ser tão revolucionário assim, com um produto com determinadas características, com dezenas de restrições que acabam que os clubes têm, seja da forma como o direito de transmissão é negociado, né, de quem produz o sinal, de como a FIFA entende determinadas situações. Então, quantas e quantas vezes, quando talvez a audiência não saiba, mas eu fui por 2 anos vice-presidente de marketing do Vasco da Gama, e quantas vezes a gente quis fazer algumas ações relacionadas a pautas que eram importantes, e era uma Conmebol que vetava, a FIFA que vetava, o CARCELEF que vetava, porque, não, isso aqui você está tentando particularizar uma coisa e o produto ainda é feito para ser padronizado. Né? E aí, se você abre exceção para entende-se aquilo como exceção, não como um avanço de customização. E aí você trava aquele troço, fica todo mundo igual e você vai perdendo essa oportunidade de fazer algo diferente. Isso acontece, porque a gente viu a Copa do Mundo do Brasil implementando o padrão FIFA de estádio. O futebol ele foi para um caminho da super padronização, né? Enquanto o mundo está indo para a super customização. Então, eu acho que esse é um problema que vem antes dos clubes. Quando os clubes pegam isso, eu tenho uma opinião diferente assim, no mercado brasileiro. Eu tenho a impressão de que a galera tenta bastante fazer coisa com o pouco que eles têm na mão. E o pouco, basicamente, hoje que eu vejo ainda, são as redes sociais, né? E muitas vezes eles trabalham sem poder explorar as imagens dos jogos, o que está acontecendo ali, ou porque não tem dinheiro, estrutura para produzir com a velocidade necessária, uma coisa de maior qualidade, ou porque eles estão reféns de uma estrutura de produção de transmissão de broadcast hoje, que é muito restritiva ao acesso deles. Mas eu vejo nos últimos anos, por exemplo, os clubes conseguiram ganhar com a Globo o direito de exibir, que antigamente nem podia fazer isso, no dia seguinte ou à noite, depois do jogo, os gols nos seus canais, redes sociais, já conseguem ter alguns acessos. Né? Na época que eu entrei no Vasco, 2018, nem isso existia. A gente tinha que filmar com as nossas câmeras o gol para poder transmitir. Naturalmente, não tinha a mesma qualidade que a Globo, e ainda assim, eventualmente, dava problema, dava reclamação de que a gente estava pirateando o produto. Então, isso tem evoluído, e eu acho por um esforço muito grande. Eu vejo uma galera jovem, muito valiosa no marketing e na comunicação digital dos clubes do Brasil, tentando fazer com muito pouco uma transformação. Acho que essa, basicamente, é a única arma que eles têm. Né? A gente também está gravando aqui, eu falei da Eurocopa ontem, de França e Alemanha, que também foi o dia que os clubes pleitearam o direito de fazer uma liga no Campeonato Brasileiro. Né? A partir do momento que você começa a ter uma visão um pouco diferente do produto, o que a gente viu no Campeonato Carioca, apesar de não ter sido, talvez, ter tido o êxito que se esperava, ou se houve agora que talvez o Campeonato Paulista faça no que vem, é você pegar o produto do futebol e começar a destrinchar ele no início para, cara, o que eu tenho de legal para essa plataforma, para aquela, e para esse tipo de público. E aí, uma hora tem um lugar da TV aberta também, você vai entregar aquilo para a TV aberta. Mas não vai ser mais com uma visão de que, não, quem compra TV aberta tem direito a explorar tudo e domina todo o resto. Essa é uma briga que está sendo bancada agora pelos clubes ou pelas federações. Por quê? Não é porque eles querem se modernizar, é porque está faltando dinheiro.
né? E o dinheiro está começando a estar em outro lugar. Então, o nego agora está entendendo que é preciso fazer isso, senão a rentabilidade do produto não vai se manter. Bem ou mal, isso está acontecendo. Eu acho que esse movimento dos clubes se posicionarem, né? Não sei se eles vão conseguir ainda trabalhar juntos para um bem comum, não é característica do futebol brasileiro, infelizmente. Isso é engraçado que os mesmos clubes estão pleiteando fazer uma liga agora. Ano passado não se acertavam sobre protocolo de Covid, né? Se podia ter jogo ou não podia ter jogo. Então, a sensação é que sempre a união é de conveniência e não como um projeto estrutural mesmo. E aí eu acho que esse problema é mais grave mesmo. Se a gente conseguir combater e começar a fazer um produto que ele pense dessa forma, e eu acho que essa visão está aumentando, você tem players no mercado cada vez mais bancando isso, investindo nisso. Você tem uma empresa como a Live Mode, que tem feito muitos negócios com essa característica, tentado pulverizar o produto, já tinha feito isso com o Atlético Paranaense, que há anos está fora da receita do desenho da Globo de pay-per-view, por exemplo, e já tinha transformado, ano passado, o Atlético Paranaense fez a primeira transmissão via Twitch, foi até no jogo contra o Vasco. Então, assim, via Live Mode, via esses executivos que têm uma visão diferente, que estão tentando causar essa transformação, mas ela leva tempo. Eu percebo um ambiente favorável em termos de pessoas que trabalham no mercado de futebol no Brasil nesse momento. O que eu acho que ainda falta é você conseguir encontrar um jeito de mudar a estrutura política que o futebol tem, porque ela é feita para se autoproteger, evidentemente, né, para proteger quem está ali e o dinheiro que circula. Isso ainda é muito complexo. E a questão de estruturação e responsabilização pelas dívidas que os clubes têm, né, porque eu acho que alguma coisa pode ser feita, como já foi feita várias vezes, mas precisa ter responsabilização, não pode simplesmente liberar os clubes dessas dívidas, ao mesmo tempo que elas são sufocantes para qualquer novo investimento que leve a um novo momento. Então são problemas graves, difíceis, mas eu vejo pelo menos pessoas ocupando o mercado cada vez mais com a visão que pelo menos eu me identifico. Talvez por isso também eu tenha conseguido entrar nesse mercado, porque eu acho que está aumentando espaço para pessoas com essa visão. Tudo bem, Bruno? Eu falo contigo, eu falo de Brasília, não falo de Porto Alegre. E imagino, né, alguns perrengues que tu deve ter passado como vice-presidente de marketing do Vasco. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente de marketing de um grande clube também, por 2 anos. E quando tu falou de algumas coisas que nós gostaríamos de ter feito para o nosso clube e não conseguimos, em função aí de padrões e de impedimentos, eu voltei àquele tempo me lembrando desses perrengues. E quero aproveitar, até porque o nosso programa se propõe a falar de futebol de um jeito diferente, não quero perder a oportunidade de fazer um comentário de que também sou favorável ao VAR, mas que o VAR realmente só vai ser justo e correto e cumprir o seu papel quando ele for transparente de verdade, que no mínimo se possa escutar a conversa dos árbitros com a cabine. E eu vou além até, eu acho que alguma coisa no sentido de como é o próprio tênis, de o capitão do time ou técnico em algum momento também poder solicitar a intervenção do VAR, né? Então, não queria deixar passar esse comentário, porque eu acho que é uma contribuição para quem nos ouve. Mas quero falar da questão do teu livro. O título do teu livro é uma afirmação, né? Você diz ali claramente que a inovação é o novo marketing, né? Principalmente na era pós-Covid. Ou seja, você está ligando claramente inovação ao marketing e até sugerindo de que o marketing atual precisa ser modificado, precisa ter uma pegada diferente da pegada que tem hoje. A gente sabe que muitos clubes ainda, né, tratam o seu marketing fechados, né, em si mesmo, né, o marketing cuidando ali dos direitos de transmissão, de buscar novos sócios, novos patrocínios, quer dizer, o marketing fechado em si mesmo. Já a inovação eu vejo de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais abrangente e muito mais transversal. Ela está acima do marketing, como está acima de todos os demais departamentos do clube. Ou seja, ela interfere no novo marketing, mas num novo clube, numa nova gestão, numa nova maneira de se ver e de fazer as coisas, né? Então, nesse sentido, eu queria que tu comentasse, né, se o título do livro sugere isso também, e se pode haver algum conflito dentro do clube no sentido de que inovar é inovar em tudo, e não somente na questão do marketing.
Obrigado pela pergunta, Luiz. Não lembro se alguém já tinha me feito, mas é uma pergunta que eu aguardava assim, para falar sobre o título do livro. Porque o título ele tem uma pretensão assim de... Eu já li uns 4 ou 5, eu mesmo já projetei uns 4 ou 5 sentidos possíveis para a frase inovação é o novo marketing. Eu gosto da ideia de que cada um lê como lhe convém e entende na dimensão do recado que aquilo lhe diz alguma coisa. Eu acho que tem algumas possíveis leituras para esse título mesmo. A minha leitura... Agora eu estou curioso para ver se o autor vê o seu livro, ou se eu entendi o livro, o título do livro, sim. Né, como o autor imaginou. Então, a minha leitura, que de fato não reduz o que seja a possibilidade de sentidos, era só a minha leitura dessa frase, de um possível sentido dessa frase, não é exatamente a que você começou falando, observando ou projetando, mas onde você terminou a sua colocação. Para mim, ela tem uma certa ironia de sugerir uma certa que o marketing estivesse superado, quando não é isso exatamente, mas é para dizer, a minha leitura é o seguinte: o marketing, eu acho que foi a segunda linha de receita que o futebol criou para si. A primeira foi, obviamente, os jogos, as audiências, o público presente no estádio e a transação de atletas, né, que foi o que vem, sei lá, desde os anos 50, os anos 60, como uma coisa relevante. Nos anos 70, especialmente, surge o marketing. E se a gente trabalha num clube de futebol hoje, e você pegar o balanço de qualquer clube, basicamente são essas duas fontes de receita que um clube tem. Ou ele faz dinheiro vendendo atleta com o público no estádio, sócio torcedor e seus derivados, ou você faz ações de marketing, se associa a empresas, seja para patrocinar a camisa, a placa do campo, enfim, diversas formas de parceria que tem. São as duas únicas. E eu entendo que a inovação é uma terceira fronteira e ele ocupa esse novo lugar que o marketing foi um dia, como a possibilidade de alavancar e de expandir a receita do futebol, né? E um lugar que passa uma prioridade, como o marketing ganhou nos últimos anos, importância muito grande nos negócios do clube. Eu vejo a inovação como essa nova fronteira. A minha leitura, a que eu mais gosto, é o novo marketing pegando um pouco do case de sucesso de que o marketing representou no futebol, e de que agora ele seja uma nova coisa, não que ele supere. E aí sim, como se terminou a observação, eu vejo o marketing como algo transversal. O marketing, a inovação como algo transversal. É algo que vai interferir na sua forma de controlar os gastos e despesas, o RP do clube, ou como você vai gerenciar os seus processos jurídicos, né, do clube, como você vai fazer, por exemplo, usar a inteligência artificial para reduzir o número de contusões ao longo do ano, coisa que a NFL faz, de uso de plataformas de avaliação de estresse físico de atletas para reduzir as contusões, porque no livro eu cito, agora não vou lembrar exatamente o número, mas o índice de perda financeira que a NFL tinha por contusões e lesões de jogadores era quase 1/3 do valor que a NFL arrecadava. Né? Então isso é um problema do negócio em si. Quando você começa a reduzir isso, você aumenta também a rentabilidade do negócio. E a inteligência artificial pode servir para isso. Não é só para que a gente faça o público de 12 a 14 que quer ver o jogo na Twitch com a narração parcial se conectar. Não é só aí que a inovação está gerando dinheiro para o esporte. Ela está em várias pontas, ela é transversal. A inovação é uma forma de pensar o clube, né? De se propor novos modelos de exploração, de redução de custos, de revisão de problemas, né? Quais são os maiores problemas que eles têm, quando a gente está discutindo agora, por exemplo, nesse momento, mais uma vez, hoje eu estava lendo notícias de clubes que não vão liberar os jogadores para as Olimpíadas, para aquele outro campeonato, por conta da briga de calendário entre entre as confederações de futebol, os jogos de seleções e o futebol dos clubes. Cara, isso é um problema de quantos e quantos anos a organização do calendário, né? Existem empresas hoje lá fora especializadas, startups, em montar processos de calendarização de esporte para aproveitar melhor desde variáveis como a conciliação de diversos interesses até quando é que está fazendo mais calor ou mais frio, isso interfere na contusão ou não. Então, isso é inovação. Você tem empresas que trabalham desenhando matematicamente um calendário a favor da rentabilidade do produto, e não é só quando o jogo bate ou não. Aí os caras estressam o estudo para saber se
o quanto mais você ganha de dinheiro tendo mais jogo. Isso é verdade? Ou se você reduzir, você consegue fazer uma nova valorização do produto, recupera aquele dinheiro. Então, isso é matemático, às vezes, né? Isso é cálculos algorítmicos para você estabelecer esse pensamento. Não é tão simples, não é contratar uma empresa dessa que vai resolver o problema do futebol, senão também já teriam feito. Mas é um pensamento. Você sabia que existem empresas que estão focadas em estressar as variáveis que o esporte tem para melhorar o calendário, né? Quais são essas variáveis? Eu nem sei te dizer quais são, certamente teríamos que chamar eles aqui para explicar. Mas eu acho isso, a inovação ela é transversal. Então, nesse sentido que você terminou, é que eu vejo mais próximo, como uma nova fronteira do futebol, uma nova fronteira do esporte, né? Que já é uma nova fronteira dos negócios, onde eu construí minha carreira no mercado da publicidade, da comunicação, e já usa inovação para gerar mais dados. Você não vende uma campanha para um grande anunciante se você não gerar dado e informação, precisa de conversão para ele. E esse pensamento que o futebol ainda não tem, realmente, né? Ele não consegue explorar os dados dos seus sócios torcedores, não rentabiliza isso, não faz campanhas específicas para atrair patrocinadores específicos para um tipo de público que você já mapeou, que você tem na sua base de torcedores ou de consumidores. Então, a minha leitura possível do título é mais essa de uma terceira fronteira, né? de um novo estágio que a gente avança, ganha uma casinha, na verdade. Né? E você respondeu em cima de uma outra pergunta que eu ia te fazer exatamente sobre isso, né? Porque eu falo demais, desculpa. A cada dia é mais importante nós buscarmos a questão da inovação para buscar novas receitas. Eu até anotei aqui, né? As maiores receitas dos clubes: direito de transmissão, sócios torcedores, venda de jogadores, mas todas elas com tendência de queda. Não se vende mais jogadores pelos preços que se vendiam, os valores pelas transmissões tendem a ser menores ou não aumentarem, né? Até a questão dos sócios torcedores parece estagnado, né? Os clubes fazem planos de aumentar o número de sócios, mas não sai do patamar mais ou menos que está agora, e até reduziu em função da pandemia. Mas não diminuíram as despesas com o futebol, que cada vez são mais altas. Então, se tu não buscar receitas novas, não pensar em coisas diferentes para buscar o dinheiro novo, como é que tu sai disso? Como é que tu sai dessa situação? E uma outra questão, né? Luiz, eu só queria complementar o que tu está perguntando, claro, porque nesse tema inovação, eu ia até fazer a pergunta, e está justamente o que tu está colocando. Nós entrevistamos aqui o Felipe Ribe, que é a questão de inovação no Atlético Mineiro. O Internacional anunciou essa semana um executivo de inovação. O Grêmio também tem uma executiva de inovação. Ou seja, a palavra que é o título do livro do dois alunos meus, no Grêmio e no Atlético Mineiro, fizeram o meu curso, aproveitar para fazer o jabá aqui do meu curso. O Felipe e a Débora lá no Grêmio passaram. Cara, isso para mim, desculpa, Norton, mas é das coisas que mais me deixa feliz, sabe? Porque, desculpa te interromper, mas quando eu comecei um trabalho de produzir conteúdo focado em inovação, foi se me permite esse comentário, foi numa viagem que eu fiz a Israel, convidado lá para conhecer Sports Techs e tal, empresas de tecnologia focada no esporte, e tinham mais 3 brasileiros lá, um até do Rio Grande do Sul, da Imply, o Tirone Ortiz, e mais 2 pessoas que estavam comigo, e a gente lá fala, cara, o Brasil não está falando disso, as pessoas não sabem que isso existe, isso não é um assunto. E era muito disparo, era muito distante, coisas que lá já eram cotidianas, aqui não era assunto. E a gente voltou para cá, todo mundo um pouco com a ideia de levar a palavra da inovação. Falar isso, tem que falar dessa palavra, ela tem que circular, né? E das maiores alegrias que eu tenho é de começar a ver que, de alguma forma, esse processo que não é baseado em mim, é um trabalho de uma geração de pessoas que está tentando fazer, começa a repercutir, e quando ganha um menino como o Felipe, que é brilhante, um garoto super valoroso, chega no Atlético e faz a diferença, cara, isso é a coisa, na verdade, que mais me envaidece esse processo todo, que eu me sinto parte dele, de provocar a discussão sobre inovação no Brasil. Acho que isso, por isso que eu falo, acho que está acontecendo, as pessoas estão aí, a gente tem que ter paciência, né? O elefante é muito grande para se domar ele e fazer ele andar em outra direção, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Mas desculpa, é só porque eu acho importante celebrar esse tipo de novidade, de mudança de visão. Porque eu só, para complementar, eu volto a palavra para o Luiz, mas eu só queria
encaixar isso, porque é algo que virou uma conversa já absolutamente dentro dos clubes, né? Essa questão de inovação na busca de novas receitas, porque, como o Luiz está colocando, a situação estagnou, não tem de onde tirar algo que já esgotou. Então, essa novidade aí que realmente começa a surgir em todos os clubes. Concordo. Não, perfeito. E é isso mesmo que eu ia colocar, Norton. Tu acabaste complementando com o que eu ia falar a seguir, né? Jogada ensaiada. Jogada ensaiada, né? Tranquilo. A ponte Brasília, Porto Alegre, bem fechadinho. Mas inovar, né? Não basta a vontade de inovar, né? Inovação não é... Eu já disse aqui em outras oportunidades, inovação não é botar um monte de gente numa sala e esperar que se tenha boas ideias, né? Ou todo mundo pensando que vai fazer alguma coisa. Exatamente. Todo mundo pode trabalhar de bermuda, estou inovando, né? Essas coisas. Inovação é um processo, né? É um processo muito claro. Né? E nesse sentido, é muito bem-vindo essas iniciativas, bem-vindas, né? Essas iniciativas nos clubes, como o Grêmio, o Inter, Atlético Mineiro, o Bahia, né? No sentido de criarem áreas, comissões, departamentos, né? Trazerem executivos voltados à questão da inovação. Mas o clube também não pode trazer isso como sendo, vou criar um departamento de inovação. A estratégia do clube tem que ser voltada também a inovar, a se reinventar a cada dia, porque o cenário muda, as coisas mudam e o clube tem que mudar. E ainda hoje, no futebol brasileiro, um resultado de campo, muitas vezes, para muita coisa, porque agora nós temos que ver a questão do próximo jogo, a gente precisa contratar um outro jogador ou precisa de alguma coisa, né? O clube tem que ter como estratégia a questão da inovação. Ele tem que incluir isso dentro do seu plano estratégico, até pela questão que nós colocamos antes, né? Porque inovação perpassa tudo isso, é transversal, está acima de todas de tudo aquilo que o clube pode fazer diferente para que ele evolua. Totalmente. Eu acho que o fato de começar a se criar uma área assim, ou entender que, ainda que não se entenda muito bem o que a inovação vai fazer, mas nem que seja por moda, quando se cria isso, eu já acho bom. Eu já acho bom porque, pelo menos, faz a palavra andar, né? Dá a oportunidade de pessoas estarem falando sobre ela. Mas eu acho muito importante o que o Felipe está, por exemplo, fazendo no Atlético Mineiro. A gente está conversando outro dia e ele falou, não sei dele a frase de alguém do Atlético Mineiro, acho que é do Leandro, que é o diretor de marketing lá, embaixo da onde fica a estrutura do Felipe, que ele falava assim, dinheiro novo é dinheiro bom, porque eles tinham feito umas ações com NFT, né, com umas tentativas novas de produto, e a primeira reação que o futebol tem, de novo, aquilo que a gente falou no início, é falar, mas quanto sugere? Isso não paga uma folha, não paga o salário, serve para nada. Não se entende que o negócio hoje são receitas, quanto mais receitas pequenas você conseguir gerar, aí sim você vai ter um negócio sólido do que depender de uma grande receita. Você não vai fazer a inovação não vai vir para substituir a receita da TV aberta e de um ano para o outro. Não é isso. Ela tem que criar novas fontes, ela tem que valorizar essas fontes. Quanto mais elas forem e mais fortes elas se tornarem, a soma delas vai dar um valor talvez próximo ao que a TV pagou um dia, né? E aí a queda que a TV vai ter vai se equiparar no montante, porque você tem outras fontes de receita. E aí quando o Atlético banca esse discurso e faz coisas que estão dando receita, mais uma receita ainda pequena, isso não está errado, pelo contrário, está certíssimo. Esse é o caminho, é a diversificação. O fato da receita ser pequena vai fazer o Atlético lembrar que tem que fazer mais uma, e tem que criar mais outra, e criar mais outra, e andar para frente. Esse dinheiro, ainda que pouco, não existia no ano passado no resultado daquele clube, né? Pode não ser expressivo para você manter o grande craque no seu clube por mais tempo, mas ele já é uma novidade, ele de alguma forma ajuda alguma coisa e de novo, ele não acontecia. E rapidamente eu acho que ele já é suficiente para tornar, por exemplo, uma área, o Atlético pagar o salário do Felipe, talvez já esteja sendo pago só por isso acontecer. Então qualquer coisa que venha, não se tem gasto ao se contratar pessoas importantes e brilhantes como o Felipe e com a capacidade que ele tem de fazer. Então eu acho que é importante que o movimento aconteça, que a gente ande, né, que a gente saia do lugar, que a gente comece a discutir. Eu acredito que é do movimento que a vida acontece, né? Ainda que muitas vezes a gente tenha a sensação que está andando de lado, né, mas eu ainda acho melhor estar andando de lado e mexendo com
a camada de ar ao nosso redor do que a gente está parado. Eu acho que a gente está num momento de um pouco disso e começando a ter alguns avanços. Eu acho que não é à toa quando a gente vê movimentos dos clubes começarem a falar, entender a importância de terem uma liga, mesmo brigando um com o outro o tempo inteiro, e em algum momento esse discurso surge, porque ele é mais forte, ele transcende essas questões. Felipe, sobre essa questão... Fala, Luiz. Não, e uma coisa que eu sempre defendo também, né, o olhar um pouco mais além, né? Os clubes são têm marcas muito fortes, muito valiosas. O futebol brasileiro é uma marca forte, a gente tem que olhar lá para fora também. A gente tem que expandir os nossos horizontes e buscar um consumidor diferente, buscar um fã diferente. E é em cima do fã que eu ia te fazer outra pergunta, né? O papel do torcedor, né? A nossa empresa, a GoManage, tem um projeto onde a gente inclui muita questão do sócio, do torcedor, daquele cara que gosta do clube, que é o papel dele nessa história toda, né? Nós vamos buscar um novo marketing, nós vamos buscar inovar e olhar o nosso fã como um consumidor, alguém que pode ir ao estádio, comprar um ingresso, comprar um produto, ou ele tem que se sentir envolvido com o protagonista e viver o clube também. Eu acho o papel do fã como protagonista e auxiliando na questão do dia a dia do clube, na inovação do clube, no que o clube pode fazer diferente, eu também acho fundamental, né? O papel do fã, e eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito do papel dele nessa questão toda de ser um clube inovador. Eu acho que no livro, né, eu abro o livro falando que nenhum clube brasileiro tem 1 milhão de fãs, e esse conceito, a forma como eu atribuo o sentido à palavra, é de caracterizar o fã como alguém que tem relação comercial com o clube e sobre o qual o clube tem informações sobre essa relação, ele conhece aquele consumo. Esses são os fãs, né? Os torcedores que torcem, que são muito importantes, mesmo que não consumam, especialmente num país com a situação econômica no Brasil, a gente não pode desmerecer um torcedor, porque eventualmente ele não pode participar economicamente da vida do clube, mas eles são espécies diferentes, na minha opinião, e tem que ser também tratados como tal. Eu acho que a urgência no Brasil é aprender a tratar o fã, esse cara que gera receita, que hoje é tão dependente, a gente não sabe fazer isso. Significa que você está esquecendo que não pode pagar? Não, eu estou colocando só numa ordem de organização, de planejamento de uma empresa. Qualquer empresa começa por um lugar e depois você vai para o outro. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, a tendência é que você não consiga andar tão bem. E eu acho que a urgência no futebol brasileiro é entender quem tem capacidade de consumir. E é muito menos gente do que a gente fala. Vocês falaram ali sobre o sócio-torcedor bater no teto. Eu acho que é esse teto mesmo, e eu acho que pode expandir no momento de um clube fazendo uma coisa muito legal, como o Vasco, em algum momento fez uma campanha que chegou a ter 200 mil sócios por uma circunstância temporal ali. Beleza, mas talvez o lugar do Vasco seja em torno dos 100 mil sócios, dos 80 mil sócios, né? O Flamengo vai ter o seu lugar, o Grêmio, o Inter, eventualmente uma torcida como a do Inter, que já tem uma relação mais longa com o projeto de sócio, vai ter mais sócio-torcedor do que outros clubes, porque é um produto que talvez naquele segmento faça sentido, e isso não significa que o Inter é maior ou mais importante torcedor do Brasil, porque eventualmente é o melhor sócio-torcedor. Não, significa que ele tem uma característica da sua torcida e está explorando bem. Assim como talvez a torcida do Grêmio tenha mais plays no YouTube e gera receita em outro lugar. Então cada um vai ter uma característica. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. No caso do Vasco, por exemplo, que eu falo com mais propriedade, vários clubes tentam imitar e não conseguem, é muito engraçado, o nível de engajamento financeiro que a torcida do Vasco tem. Constrói-se um CT, compra sócio-torcedor. Tem que lembrar que a torcida do Vasco construiu em São Januário o primeiro crowdfunding, em 1927. Sim, já tem no DNA do clube essa ideia de colaboração. Isso não é tão óbvio para outras torcidas. O torcedor do Vasco gosta de fazer isso, porque é um século que ele faz isso, e ele se reconhece assim, ele construiu a sua identidade, se afirmou assim, na geografia da cidade, ele é o único clube que fica na zona norte da cidade, então ele tem um jeito de ser que ele se entende assim, responsável mais do que outros torcedores. Ele não é maior ou melhor por conta disso, né? E não adianta ficar tentando emular esse comportamento em qualquer torcida. É como você percebe. Isso é interessante, hein? A questão de analisar o DNA de cada clube. Né? Não tem uma fórmula pronta para todos, mas de cada um descobrir a sua essência e explorar da melhor forma, né, Bruno? Total, Dudu. Assim, por exemplo, a gente teve no Vasco, até depois da minha saída eu fiquei observando isso, a gente teve algumas ações que, de alguma forma, envolviam colaboração financeira ou um engajamento muito fora da curva do torcedor,
E durante 3 ou 4 dessas ações seguidas, a quantidade de pessoas que colaborou de uma forma que, olhando de fora, você fala, cara, são malucos. Do tipo, pessoas, o Vasco fez uma ação quando começou a pandemia e a Globo transmitiu os jogos históricos e transmitiu a final da Libertadores 98 aqui para o Rio. E o Vasco fez um ingresso virtual. Você pagava R$10 para assistir o jogo na televisão. Só, cara, como assim? E era a grana revertida. O Vascaíno tem um orgulho muito grande de uma escola, um colégio formador que o Vasco tem, o Colégio Vasco da Gama, que estavam as pessoas sem receber salário e tal, não sei o quê, e aquela grana foi toda revertida para o salário dos professores. O Vasco conseguiu comunicar isso e vendeu R$210 mil. Foram mais ou menos 17 mil ingressos que o Vasco vendeu de um jogo que não existia, servia de graça. E esse número foi muito parecido com o número-chave de outras ações. Então você fala assim, cara, o Vasco já tem sinal, tem 17, 18 mil vascaínos que topam qualquer coisa. Não são os 18 milhões, 10 milhões, 20 milhões de vascaínos que o Ibope sugere que o Vasco tenha. Não é em torno deles que o negócio vai girar. O negócio tem que saber, cara, tem 20 mil caras, e se a gente para Dedéu, que é capaz de qualquer coisa, dá muito dinheiro, se engajar. Como é que eu faço esse cara estar na vida do clube ou ter produto suficiente que lhe interessa? Às vezes um produto para ele não é na vida do clube. Às vezes o produto para ele é um vídeo exclusivo, é uma camisa. Mas como é que eu rentabilizo ao máximo esses 20 mil? Esses 20 mil do Vasco, que podem ser 15 mil do Grêmio, 15 mil do Inter, 30 mil no Flamengo, 25 no Corinthians e tal, para mim, primeira coisa, aí está o segredo no primeiro momento do futebol brasileiro gerar uma nova receita real. É nesse lugar para mim que está, nesses hard users, né, pessoas que consomem muito. Depois você vai avançando para outras frentes. Eu conheço alguns amigos que, por exemplo, em 2019, especialmente, deram mais dinheiro para o Bahia do que para os seus clubes. Por conta das ações sociais que o Bahia fazia, criava camisa especial, eu tenho amigo que comprou 2, 3 camisas do Bahia no ano. Porque, cara, o Bahia está fazendo um trabalho ali que ele entendeu. Ele é o maior da Bahia, né? Ele é um time de projeção nacional, mas ele tem uma dificuldade de crescer a base. Então, ele tem ali um DNA dele de ações sociais, ele trabalhou isso bem, isso faz com que a simpatia dele cresça e gera uma receita secundária, que não é do torcedor primário que compra a camisa do Bahia, é do torcedor do Vasco, do Inter, do Palmeiras, do Flamengo, que eventualmente quer comprar uma camisa de uma ação social que o Bahia fez e passa a ser simpático. E se for a Bahia no Carnaval, talvez vai tentar esticar para ir na Fonte Nova e ver um jogo do Bahia, talvez mais que do Vitória, né? E aí você tem uma segunda camada de receita sendo criada quando você começa a trabalhar essas diferentes características. Então, um clube como o Atlético Paranaense, que tem um nível absurdo de fidelidade de uma base de torcedores ali muito alta, né? Muito, muito, muito alta mesmo, eles têm um modelo que muita gente questiona, mas é bastante exclusivista, né? O acesso dentro da Baixada é caro, você tem que pagar um sócio-torcedor caro para garantir. Se você quer comprar um ingresso só, você paga uma fortuna para assistir um jogo. Muitas vezes a dentro da Baixada não está lotada por conta disso. Mas eu não estou nem julgando se é bom ou ruim, mas existe um pensamento. Não, assim a conta fecha melhor para a gente, né? E eu acho que é isso por aí que a gente tem que caminhar, entender que os fãs e torcedores têm papéis e importâncias em momentos diferentes, em papéis diferentes também, dentro de cada realidade. Muito legal, Bruno, muito legal mesmo, hein? E que bom, né? A gente tem feito episódios aqui falando sobre marketing e sobre inovação. A gente percebe, né, Luiz, Norton, como os clubes estão se movimentando nesse sentido. É uma esperança para todos nós aqui de que, de repente, o modelo de negócio do futebol realmente possa mudar e crescer e evoluir nesse sentido. Obrigado. É isso. Eu espero ter podido. Eu acho aí que é mais do que esperança, né? Porque o Bruno afirma que o esporte vai mudar na próxima década o que não mudou em um século. Então não é esperança, é outra afirmação e muito otimista. Está acontecendo. Está acontecendo. Quantas vezes a gente mencionou que aconteceu ontem aqui, né? Ontem aconteceu isso, aconteceu aquilo semana passada. Está acontecendo. Né? Então, acho que não tem muita dúvida. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu acho que o bom e ruim depende do olhar que cada um coloca, mas eu acho que o futebol vai chegar à próxima década sendo uma coisa bastante diferente, o esporte de uma forma geral. Eu acho uma ótima oportunidade para quem trabalha com essa indústria. Agora, para isso ser aproveitado, acho que todos nós temos que despir um pouco dos lugares que a gente estava acostumado, dos confortos que a gente estava, entender que a gente é responsável por transformar um gigante, e que eu falei lá atrás, vai ter dor, né, para a gente poder continuar aproveitando isso por mais tempo. Muito bom, Bruno. Obrigada aí pela tua participação. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo.
Valeu, gente. Obrigado. Deixar aí só, vocês me permitem, só divulgar o livro aí para quem não está sabendo ainda. Eu tenho um site que é o www.brunomaia.cc, Maia, M-A-I-A mesmo, sem Y, sem nada, brunomaia.cc, que lá vocês podem comprar o livro, tem algumas plataformas digitais também, tem versão digital, tem o curso também que eu criei, Inovação Novo Marketing, já falou de alguns alunos que passaram por lá e que me envaidecem profundamente, também estão acessível lá, que é para esse conteúdo, para esse tipo de pensamento circular mais, a gente formar mais gente interessada nisso, capacitar para que essa mudança seja mais rápida possível no esporte brasileiro. Muito bom, Bruno. Fica a dica, então. E esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? GoCast GoManage. Vai lá, confere. Um beijo, a gente se vê.